bastante legal ontem lá na Santa Casa. A Georgina recepcionou vocês, foi uma conversa bem legal. Edson, né, obrigado pelo espaço aqui, né, da Rádio Regional. Você, nosso ouvinte, uma excelente tarde para você que está ouvindo o nosso programa, para você também que está aqui no Facebook, né, na audiência com a gente. Gostaria muito que você compartilhasse para a informação avançar. E foi muito boa essa nossa reunião que nós tivemos, justamente para ver, né, os equipamentos, né, a gente estava em cirurgia, né, mas nós iremos voltar lá. Mas o equipamento que chegou para a Santa Casa é muito bom, né? Porque uma emenda parlamentar, nós estamos vendo aí as dificuldades das emendas parlamentares serem empenhadas no município. E nós recebemos essa, e eu achei muito, muito boa, né? Que foi para a Santa Casa, que é um local, né? Uma instituição do nosso município que presta um grande serviço de saúde, que sempre precisa estar sendo melhorado. Então, eu acho extremamente importante. Os equipamentos foram para mais uma sala cirúrgica, que vai ajudar, então, no atendimento para os nossos munícipes aí e da região também. E a Georgina valorizando essa atuação aí do deputado Paulo Teixeira, de vocês do PT que está com a Itaquarituba, do Ivan, que é o assessor do deputado, e o prefeito Bola também prestigiando essas visitas de deputados, de assessores. Esteve ontem também com vocês lá. Isso é interessante, né, André? Bastante importante isso. Exatamente. Eu acho que isso que nós colocamos lá no nosso debate, né? A emenda parlamentar, ela veio do deputado Paulo Teixeira, né? O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. É um deputado muito atuante e, teoricamente, né, nós, né, vereadores, a bancada do PT, né, do diretório do Partido dos Trabalhadores, né, foi oposição na campanha e nós temos nosso trabalho de oposição na Câmara de Vereadores também, mas a oposição daquela maneira, né, de projetos, de discussão, mas sempre os temas importantes para Itaquarituba devem ser, então, colocados, devem ser feita uma união, e isso que é importante, né? Então, você vê que eu acho muito bom isso para a política, eu acho muito saudável para a política, onde diversas lideranças de correntes diferentes, né, de oposição ou de divergência de projetos, mas que estão unidas em prol de um bem comum. Então, eu acho que isso é fundamental e esse deve ser o exemplo a ser seguido, né? Especificamente sobre o deputado Paulo Teixeira, você, o Ivan, tem um contato grande com ele e mais verbas estão sendo pedidas. A gente está na esperança de mais recursos serem destinados para Itaquarituba. Com certeza. Né? O deputado Paulo Teixeira, nós temos sempre um contato aberto com ele, né? Sempre conversando e tem a previsão, né? Essa emenda foi empenhada, né? Para o nosso ouvinte entender, quando a emenda ela é indicada, ela fica um tempo ainda aguardando, né, essa movimentação, aguardando os trâmites lá na Câmara Federal. E a emenda, então, ela depois, ela passa por diversos trâmites, depois ela é empenhada, ou seja, ela é paga, e aí a emenda chega naquela instituição. A emenda ela pode ir para a prefeitura, ou para uma instituição, no caso foi para a Santa Casa, que é uma instituição filantrópica que pode receber emendas, geralmente vai para a prefeitura. Nós fizemos indicações também de emendas que vão aguardar todo esse trabalho que é para compra de equipamentos para a unidade básica de saúde. Então, logo quando acabou as eleições, né, ainda não havia sido diplomado, mas eu já tinha contato com o deputado justamente para fazer com que a Itaquarituba viesse a ser agraciada com emendas. Então, nós entramos em contato com ele, fomos rapidamente atendidos e foi indicada uma emenda, então, de 150 mil para compra de equipamentos para a unidade básica de saúde. Essa nós estamos aguardando ainda. Mais uma emenda foi colocada também esse ano, também para a saúde, porque a saúde, né, queridos ouvintes que estão nos escutando, você que está ouvindo a gente, você que está vendo pelo Facebook, a saúde é hoje um maior gargalo de investimentos, né, no Brasil, não só em Itaquarituba, mas no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. Nós sempre nos deparamos aí com as notícias a respeito dos recursos para a saúde, que muitas vezes são escassos, muitas vezes sofrem alguns outros problemas operacionais, enfim. Então, a saúde é um nosso maior gargalo. Então, as emendas para a saúde, elas são meio prioritárias. Elas são um tanto prioritárias. Então, acabam vindo. Mas também tem uma emenda para a cultura, né, que o deputado Paulo Teixeira também disponibilizou esse ano. Foi citado pelo Ivan? Isso, foi citado também. O Ivan é o assessor local, que sempre resolve as pendências, né, porque o deputado ele tem uma agenda muito grande, né, ele tem que estar presente em muitos eventos e também em Brasília nas votações. Então, o assessor resolve as coisas aqui próximo da gente. E é isso que tem que ser feito, né? O vereador que está em contato com a base,
conversando com as pessoas no seu dia a dia, levar as demandas para outras instâncias. Eu acho que essa questão tinha que ser mais próxima ainda, né? Os parlamentares deveriam estar mais próximos da população ainda. André, mas é uma boa parceria feita aqui em prol de Taquarituba. A gente até estava conversando fora do ar sobre as dificuldades com relação às emendas parlamentares. Está difícil de os governantes liberarem os recursos, mas batendo, tal, né, fazendo essas parcerias, os recursos chegam aos municípios, no caso aqui a Taquarituba. Com certeza, eu acho que esse é um dos pontos da atividade parlamentar, né? Aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Esse é o intuito, né? O que faz um bom parlamentar? O exercício do mandato. Quais são as características? São diversas características. Uma é o mandato, isso eu falo como vereador, como um deputado estadual, federal. O parlamentar ele tem que ter uma atuação forte na Câmara, ele tem que ter uma atuação forte também no seu dia a dia, né, fora do mandato, fora do seu gabinete. Né? Não adianta esses parlamentares que ficam só dentro do gabinete, não vão resolver muita coisa. Tem que estar em contato com a população. Então, esse é um ponto. E nós sabemos que das dificuldades, né? E um dos pontos é justamente as emendas parlamentares, que constitucionalmente falando, o deputado, o parlamentar, né, seja ele estadual ou federal, ele tem direito às emendas parlamentares. Então, sempre quando é feito o orçamento, né, a previsão do orçamento, é feito, então, a estimativa de quanto que aquele deputado vai ter direito às suas emendas e vai disponibilizar, então, para diversas regiões. Então, deputados estaduais têm isso, federais, e o deputado, então, acaba disponibilizando. E o vereador que não bater em cima, né, o vereador que não conversar bastante, né, não bater em cima, está conversando com o prefeito, porque o prefeito também tem uma função muito grande na questão das emendas. A emenda vem indicada, o prefeito também tem que ter uma contrapartida, ele tem que estar focando também, ele tem que estar indo na Casa Civil, né, em São Paulo, por exemplo, no Palácio Bandeirantes, onde as emendas são homologadas. Então, isso é muito importante, né, essa dinâmica entre o parlamentar, o prefeito e também os deputados. A gente vai ter agora em 2018 eleições para... As eleições gerais. Eleições gerais, inclusive para deputado federal. E, como disse o prefeito Bola, ele quer levar ao conhecimento da população os deputados que estão colaborando aqui com Taquarituba, isso independentemente aí dos partidos. E é interessante também a população ficar aí de olhos e ouvidos, né, abertos e atentos, saber quem está ajudando o Taquarituba para não votar, né, em paraquedista, em pessoa que vem a Taquarituba somente em períodos de eleição. A gente até está conversando aqui fora do ar com relação a essa pulverização aí de votos. Isso prejudica, né, aqueles que realmente colaboram com o município. Exatamente. Eu acho que nós estamos comentando isso, todas as instituições, não só as instituições, mas a própria prefeitura, existe uma carência de recursos, né? Existe aquela necessidade de haver recursos, ainda mais no momento que nós estamos vendo queda de arrecadação, né? Nós temos uma diminuição de arrecadação em todos os setores, né? E o setor também público, a gente está vendo isso, né? Essa queda de arrecadação, o fundo de participação dos municípios, entre outros transferências federais, estaduais para a prefeitura. Então, as emendas parlamentares, elas são um complemento, né? Tem prefeitura em algumas cidades que estão com a sua capacidade fiscal, a sua liquidez muito complicadas. Muitas vezes, alguns locais não há recursos até para pagar os servidores, né? Nós temos visto isso em alguns estados. Acontece. Né? E isso devido a essa queda de arrecadação que acabou culminando, então, nesse problema que nós temos hoje, né? Felizmente, a nossa cidade, devido a toda essa questão, vive uma austeridade fiscal, um comprometimento, um cuidado com as finanças, né? A Câmara também fiscalizando bastante, né? Eu estou aprendendo bastante esse ano, analisando muito como é que funciona as leis orçamentárias. Justamente são instrumentos de fiscalização para você cuidar do dinheiro público, ajudar a administração executiva a cuidar do dinheiro público, né? Até um melhor direcionamento daquele recurso. E as emendas parlamentares ajudam bastante. Agora, os deputados federais, estaduais, nas eleições gerais que virão, nós temos que ficar atentos tanto a essa questão também das emendas parlamentares que ajudaram o nosso município, como também o seu comportamento na Câmara. Eu acho que é muito importante. Nós estamos passando por reformas importantes. E muitas dessas reformas, elas não estão tendo respaldo popular. Eu acho que o parlamentar, seja ele deputado federal, estadual ou vereador, ele é um representante da população.
Então, ele tem que estar trabalhando em consonância, né, junto com a população. Então, muitas vezes surge uma reforma, essa reforma vai contra a população. Como é que é o comportamento desse parlamentar? Então, eu acho que a população, você que está ouvindo a gente, né, nesse momento, você que está vendo o nosso no Facebook, que vai ficar disponível depois para você, eu acho que a população tem que analisar muito o comportamento do parlamentar também, como é que ele foi na Câmara, nos seus mandatos, né, para justamente, né, como é que você vai votar num parlamentar, às vezes, que está votando aquela questão da Previdência. Vamos pegar um tema polêmico, né? E o parlamentar é favorável à reforma da Previdência de uma maneira que penaliza muito o trabalhador, penaliza muito aquela classe mais baixa. Então fica difícil também de você acabar votando nesse parlamentar. Éder, e no caso, quando os recursos são bem utilizados, como, por exemplo, na Santa Casa, no município, isso, né, dá mais motivação para o deputado sim. colaborar com o município, certeza. com a entidade. Muito bom. Interessante isso. Muito bom, isso é fundamental. E repare, né, para você ver, né, Edson, você também esteve com a gente lá, a emenda, né, passou por todo um processo, ela foi indicada, depois ela passou pelos trâmites que são normais, depois ela é empenhada, então ela cai numa conta bancária, né, da instituição, ela é empenhada, e depois ela se transforma, então, no que ela é o objetivo dela, que é a compra de equipamentos. E é muito legal, é muito satisfatório, né? É muito bom a gente ver que o equipamento está sendo bem empregado, está sendo utilizado e está se transformando, então, em benefício para a população. E ontem, inclusive, vocês tirariam umas fotos lá, iriam tirar umas fotos Exato. lá, mas não deu nem para tirar essas fotos, pois os equipamentos estavam sendo usados. Exatamente, então a gente ficou contente, né? A nossa foto ela não pôde sair ainda, né? Mas nós já remarcamos a nossa data para ir lá, né? Porque tem uma lista de equipamentos, né? Então nós vamos lá ver essa lista, ver esses equipamentos, e eles estavam sendo utilizados, estavam, né? E tinha um trabalho de parto acontecendo. Até para o deputado prestar contas do mandato dele para os eleitores. Não, com certeza, muito bom isso. Tá certo. 12h40, Éder, nós vamos agora para o intervalo comercial, bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com o vereador Éder. A gente volta a falar especificamente sobre os trabalhos do Éder na Câmara de Vereadores de Taquarituba. 12h41, voltamos já. Tá bom o posicionamento aqui, Edson? Tá bom. Comunicação. Enquanto isso, no café da manhã... Que novidade deliciosa é essa que você colocou hoje na mesa pra gente, querida? É a bebida láctea seu aí fermentada é o iPhone? com polpa de frutas dos É o último? Anjos. É o 7, né? Agora já saiu o 8, né? Tem qualidade. Além dos bom, sabores né? deliciosos, Processador a muito bebida bom, láctea né, Edson? fermentada com polpa de Foto frutas também. dos Anjos é saudável, Hoje em dia, assim, você vai fazer uma gravação, uma coisa, você já tá com ele no bolso e já resolve. Pode evoluir as coisas, né? Nosso organismo mais Rapaz do equilibrado. céu. A criançada está adorando. Mãe, quero mais! A comunicação é muito importante, né? De frutas dos Anjos. Uma ótima opção para tornar o seu café da manhã. Nossa, antes, né, para a pessoa comunicar com uma outra era uma dificuldade tremenda, né? Hoje em dia não, né? Uma facilidade, né? Antigamente o fax, né? Então o pessoal... A minha mulher, por exemplo, né? Tem uma mulher que mora lá em Marinho, um lugar bem ruim de comunicação. Negócio de... E antes de ter celular, tinha só no telefone mesmo. Depois o celular, mas mesmo no celular tem uma certa dificuldade por causa da localização lá, por causa do sinal. E agora não, tem um WhatsApp ali, diretão. Muito fácil, né? Fácil. Aqui no município de Taquarituba, a gente tem alguns problemas e alguns pontos também. Antena 4G, antena que precisa, então, alguns bairros. A gente precisa ver isso também. Isso é uma coisa que também estamos tentando ver se a gente consegue melhorar. Né? Porque a comunicação, as pessoas estão no WhatsApp, ajuda, né? Hoje em dia ninguém consegue viver sem mais, né? É um negócio que veio pra ficar, né? Eletrochave e confira as ofertas preparadas especialmente para você. A Eletrochave fica agora na Avenida Capitão Eugênio Gabriel 53, pertinho da rodoviária. Telefones 14 3762 3322. E a farmácia lá em Coronel Macedo, como é que tá indo? Tá tranquilo também. Eu sempre estou indo lá. Então, inclusive, nós precisamos... Acabei de conversar com meu pai também pra gente voltar a mexer aqui ainda, né? Nós precisamos ver isso. Bolar um pacote legal, um negócio... Então, é importante, sabe? Aqueles recados que eu vinha dar ajuda muito. Vamos conversar aí, dá pra gente conversar. Não, sim.
Antes de vir para cá, até fiz uma reunião rápida, sabe? Porque Coronel Macedo escuta bastante aqui a rádio. E ajuda muito as vendas lá. Né? Lá em Coronel Macedo, as moças vão todo dia para lá ou você tem um pessoal de lá mesmo trabalhando com você? Lá tem 2 funcionárias, mais a farmacêutica. E a farmacêutica é a mulher do Hiroshi, não? A Rogéria, Fantinato. Daí ela vai para lá daí. Vai. A mulher do Hiroshi não é farmacêutica, é? É farmacêutica, mas o farmacêutica, outro cuida da manipulação. Abraço, meu amigo Carlos Morales, acompanhando aí. Sobre a Rubi Presentes, você compra produtos inox da Tramontina na Rubi Presentes e concorre a itens da cozinha do chefe Jacan. Lojas em Itaquarituba, na rua Doutora Taliba Leonel, em Itaí, na 9 de julho e em Itaporanga, na Doutor Felipe Vita. Na internet, rubipresentes.com.br, rubipresentes.com.br. Rubi com você nos melhores momentos. Atenção, você que está precisando aí de madeiras para sua obra ou para sua propriedade rural. Converse com o meu amigo Piranha. Você conversa com ele e vai ter aí um precinho bem legal. Vigas de todas as bitolas, tábuas, fogos de cedrilho e de pinos, batentes, janelas, deck, pranchas, telhas e guarnições. Tem também eucalipto tratado e para pronta entrega palanques para cerca e mangueira. Converse com o meu amigo Piranha. Telefone 996-3200-84 996-3200-84 ou vá pessoalmente falar com ele na Madeireira e Marcenaria J.R. Garcia, que fica na Avenida Mário Covas 211, aqui em Itaquarituba. Precisou de madeiras? Fale com o meu amigo Piranha. O pessoal tá acompanhando aqui, ó, o ao vivo. Só não espera aí para recomeçar. É isso aí, pessoal, não sai daí. Já vamos voltar já com informações para vocês aqui. Tá boa a conexão aqui, viu? Deu uma melhorada boa. E aquele atendimento que só a Capal oferece a você. Atendemos também a produtores não associados. Lojas agropecuárias da Capal. Tem uma aí pertinho de você. Lojas em Também disputa aí pelas empresas nessa área de internet tá grande, né? Com certeza, né? Bom, pessoal, e o Júlio Palmeira, Karina, minha amiga, tá aí presente aqui. Morales, nossos amigos aí acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui. E já informações da Câmara, hein? Não sai daqui. Hoje em dia a disputa grande, né? Tem a Vivo, tem as outras aí, né? Quem prestar o serviço melhor leva, né? Tem o Via Rádio também, né? É. Que avançou bem também. Camilo. A informação precisa. Jornal Regional. Estamos de volta com o nosso Jornal Regional, 12h47. A gente volta a entrevista aqui com o vereador Éder. A gente fala agora sobre a Câmara de Vereadores de Itaquarituba. Éder, esses dias foi aprovado um projeto seu sobre horta comunitária. Como que vai funcionar esse seu projeto aí, se ele for sancionado pelo prefeito? Como é que vai funcionar na prática? Muito bom a gente trazer esse tema aqui para a gente conversar um pouquinho com você que está vendo a gente pelo Facebook ou nossos ouvintes que estão acompanhando. Esse projeto é uma ideia muito boa, Edson. Sabe por quê? Porque nós temos em Itaquarituba, eu sempre passando pelos bairros, conversando com as pessoas, nós temos muitos bairros e locais que têm terrenos ociosos. Então surgiu essa oportunidade, surgiu essa ideia, e várias câmaras também aprovaram, onde a utilização desses terrenos ociosos poderia ser transformada numa horta comunitária. Então nós levamos essa ideia para a Câmara. Terrenos da Prefeitura e do município. Exatamente, terrenos... Aliás, particulares do município. Isso, terrenos públicos e terrenos particulares também.
E aí tem sempre um projeto de lei gera alguma discussão, né, com as pessoas. E eu gosto muito de utilizar as redes sociais. Então, quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu coloco muitos temas para discutir com a população nas redes sociais, né? Fazer um debate bom, um debate de qualidade. Eu acho isso fundamental, que ajuda muito. Inclusive, podem surgir ideias, emendas que possam ser feitas ao projeto. E o projeto das hortas comunitárias foi aprovado por unanimidade pela Câmara. Eu fico muito grato aos nossos nobres colegas que entenderam a mensagem, entenderam a justificativa e acharam muito interessante. Tanto é que a questão dos terrenos ociosos, nós, vereadores, não só eu, como vários, recebem muitas reclamações no dia a dia com a questão dos terrenos ociosos, que muitas vezes os terrenos estão lá sem utilização e acabam gerando, né, mato, acaba gerando, então, criação de insetos, e roedores, acúmulo de lixo, por exemplo. E isso afeta a vizinhança. Eu tenho visto muitos relatos das pessoas que me trazem essas informações. Então, se você der uma destinação para aquele terreno, um destino que possa ser utilizado, bem cuidado, e ainda gerar alimento, eu acho fantástico. Então, o projeto tem essa questão. Éder, por exemplo, a pessoa tem um terreno, ela quer fornecer aí para a horta comunitária. Quem que vai fazer o plantio das hortaliças, dos legumes, quem que vai fornecer tudo ali, como que vai ser cuidado e para onde que vai ser destinado tudo isso, né, aquilo que for plantado, e a pessoa que tem um terreno, ela ganha alguma coisa? Como é que vai funcionar isso? Muito bom essas perguntas, porque a gente acaba utilizando aqui essa comunicação para justamente colocar esses pontos. Quem que vai cuidar disso também? Então, vamos imaginar que você tem um terreno lá, num determinado bairro, Edson. Você tem um terreno e esse terreno está ocioso e surgiu esse projeto. Então, primeiramente, né, o que eu coloco no texto do projeto, que seria feito um cadastro, né? Seria feito um cadastro e esses terrenos particulares, então das pessoas particulares, aderem ao programa. Então, é feito um cadastro, aderiu ao programa e, de um lado, a gente tem as pessoas que estão oferecendo os terrenos, de um lado, a gente tem as pessoas interessadas. Então, por exemplo, uma associação de bairro, né, uma instituição que vai cuidar desse terreno, que vai plantar então as hortaliças e preparar aquele terreno. Então, basicamente é isso, é a oferta e a demanda com as pessoas. Esse que é o tema. Então, tem um termo de cessão, né? Não há, o texto é bem claro, não há questão de remuneração, né? Para a pessoa. Tem algumas sugestões, se o terreno for público, por exemplo, e surgiu lá aquela associação de bairro, por exemplo, está fazendo o cultivo da horta. Uma parte daquela produção vai para uma instituição, né, por exemplo, uma PAI, enfim, uma outra instituição que cuida do nosso município, enfim, tem todas umas sugestões muito interessantes no escopo do projeto, no texto. Então, está bem interessante isso. E no caso, a pessoa está com uma horta no terreno dela lá, mas ela quer o terreno de volta, né, para usar para uma construção, para vender, claro, esse terreno. Claro. Como que funciona isso? Então, e aí tem uma questão dos prazos, né? Então, por exemplo, tem uma horta que está instalada lá. Muitas pessoas falam, mas toma cuidado, que a pessoa chega no terreno e usa o terreno. Ela pode entrar com uma ação de uso capião, jamais. Existe uma cláusula lá também que impede essa prática. E dá muita proteção, muita segurança jurídica ao proprietário. Então, muito tranquilo. E também a pessoa que está na horta, ela vai ter um prazo. Se, evidentemente, aquele terreno surgiu uma boa oportunidade de negócio e você vai vender aquele terreno ou você vai fazer uma construção no local, você também poderá conversar com a pessoa, ter um prazo isso, né, no texto. A gente foi até emendado essa parte para 120 dias de prazo, onde a pessoa tem um tempo para retirar a sua horta, mudar de terreno, enfim, dar uma outra destinação para ela. Então, muito tranquilo, muita segurança jurídica para fazer com que esse projeto avance. Eu espero, né, que ele seja sancionado aí pelo nosso prefeito. O prefeito conversou comigo. Na verdade, o prefeito conversou comigo com relação a isso, a respeito de vetar o projeto. Então, nós fizemos até uma conversa sobre isso, onde, se houvesse o veto, né? Se houvesse o veto, eu ainda não sei, porque o assunto ainda é tema para a próxima sessão da Câmara, que vai ocorrer na próxima segunda. Se ocorrer o veto, o prefeito se prontificou a mandar um projeto do Executivo, né, com o mesmo embasamento, com o mesmo texto. Então, isso porque a ideia é muito boa, mas, segundo informações, pode esbarrar em algumas
Algumas questões legais. Exatamente, questão entre o legislativo e o executivo, né? Que eu sempre sou contra, né? Eu sempre sou, não é que eu sou contra, eu sempre sou mais da questão de, a gente não pode levar tanto, né, nessa questão, alegar que tudo é inconstitucional, porque aí a gente acaba travando, né? Se a gente judicializar muito a política, a gente acaba travando as boas ideias. O Éder, na conversa com o prefeito Bola, que a gente teve recentemente aí, ele falou que tem atendido às demandas dos vereadores, daí você até falou falou ali para as pessoas reunidas que é um dos vereadores que tem feito muitos pedidos para a prefeitura, um dos que mais fazem pedidos para a prefeitura. Como é que está toda essa situação aí? Você está sendo atendido? Como é que está? Opa, com certeza. Um abraço para o Edivano Barbosa aqui, o Kleber Machado, Dr. Kleber. Forte abraço para você que está acompanhando a gente aí, nossos amigos Edivano também. Olha só, isso é muito legal, né? Quais são as ferramentas que o vereador tem no exercício do seu mandato, Edson? Uma das ferramentas que nós temos como vereador, porque o mandato do vereador, o legislativo, ele é um pouco mais limitado. Porque isso é o funcionamento da política no Brasil, né? Nosso sistema presidencialismo. Então, existem as assembleias legislativas, as câmaras, que vão fiscalizar o trabalho do prefeito, né? Vão aprovar as contas, enfim. E uma das atividades parlamentares são as indicações, né? Então, por exemplo, você mora num determinado bairro, aí você vem com uma demanda para mim, um problema. Olha, está acontecendo um caso no meu bairro, vamos imaginar aqui um exemplo que envolve muito a coleta seletiva de lixo, não está passando no meu bairro, por exemplo, né? O horário está muito ruim. Eu, como vereador, né, eu não tenho como estar mudando isso na administração, mas eu posso fazer uma indicação, né, uma sugestão para o prefeito. E até eu tive uma conversa, né, a gente sempre está conversando, né, o prefeito, os vereadores, e eu até disse para o prefeito José Clóvis que se eu fosse o prefeito municipal, eu ia gostar muito que um vereador fizesse indicações. Eu até disse isso para ele. Se eu fosse prefeito, né, Vossa Excelência, eu gostaria muito que o vereador fizesse indicações. Né? Tem vereador até que fala, é muita indicação, acaba aumentando o tempo das leituras, mas eu acho a indicação um mecanismo fantástico. E tudo que eu faço é documentado, Edson. Então, se você conversar comigo, eu não gosto que fique aquela questão de boca. Eu gosto que haja uma indicação, a indicação vai para a Câmara, na mesa diretora, o presidente aprova a indicação, ele defere, e essa indicação vai para o gabinete do prefeito. Então, o prefeito... Se torna oficial. Se torna oficial, ele acaba sabendo da indicação. Então, por isso que o prefeito citou essa questão das indicações. E, assim, eu em muitas delas, acabo sendo atendido, né? Justamente porque ela sofreu todo esse trâmite. Né? Legal. Éder, com relação aos projetos que foram aprovados já, projetos que ainda estão tramitando na Câmara, qual que é a avaliação que você faz para a gente, o balanço que você faz para a gente? Eu estou contente com os trabalhos da Câmara. Claro que os vereadores, a gente sempre está conversando com os vereadores, e todos têm as suas demandas, todos têm as suas ideias, as suas ideologias políticas, mas, de certa forma, a Câmara tem uma harmonia muito boa, que eu acho que é importante para conservar a instituição legislativa. Então, eu acho isso muito bom. Eu não tenho reclamações, porque eu não posso avançar na ideia, fazer com que a pessoa, não vote tal projeto, vote por isso, por aquilo. Claro que a gente faz a defesa do projeto. E muitas vezes, quando o projeto não é aprovado, a gente fica triste, né, como parlamentar, né? Porque dá trabalho você fazer um projeto de lei e levar ele para apreciação no plenário e o resultado final não ser a sua aprovação. Filho renegado. Exatamente, como um filho renegado. Então, você dá trabalho e você fica um pouco triste. Mas isso é da atividade parlamentar, né? Eu não tenho nada pessoal contra nenhum vereador. Pelo contrário, nós temos uma excelente harmonia. E isso eu acredito que vai prevalecer, porque nós temos ainda mais 3 anos de mandato. Então, mas com relação aos projetos, claro que eu deixo aqui a minha fala, né? Eu gostaria que eles tivessem sido aprovados. O projeto da Capina Química, por exemplo, é fundamental para uma conservação ambiental, né? Para você ter um cuidado de saúde, onde a não utilização dos herbicidas dentro da área urbana seja banida. Isso é uma prática que a Anvisa prescreve, a Anvisa, né, todos os governantes querem que seja feita. Não foi aprovado. O projeto inicial do som de rua, que é o primeiro projeto que eu apresentei, ele foi aprovado, mas foi vetado.
tem um projeto importante, onde a gente tinha uma regularização, né, visto que é uma demanda da população. Depois nós tivemos o projeto dos fogos, que foi um projeto um pouco mais polêmico. Eu não acho ele polêmico, mas muitas pessoas acharam, mas também não foi aprovado, né, esse projeto na Câmara. Depois, agora, nós apresentamos o projeto da horta comunitária, onde esse projeto foi aprovado por unanimidade, né, um projeto muito importante, um projeto que eu espero que esse projeto seja instituído no município, essa ideia seja colocada em prática efetivamente. Então, nós contamos muito com o apoio, né, o vereador ele só faz as leis, né, o executivo, no próprio nome disso, o Poder Executivo vai executar. Então, a gente espera que a Prefeitura encampe essa ideia, porque é uma ideia excelente. E tem também, André, os projetos da Prefeitura. Exatamente, tem os projetos. Tem o último projeto dos cantores, que esse ainda vai ser votado, né, que é um projeto de minha autoria. Primeiro eu estou colocando os de minha autoria, né? Certo, e certo. depois tem os projetos do Executivo. Né? Os projetos do Executivo sempre vêm para a gente, muitos que são importantes. Nós aprovamos, por exemplo, do material escolar, né, na mudança do material escolar. Isso. Parceria lá com o SESI. Exatamente, foi importante esse projeto. Então, são projetos para ajudar a cidade. Nós temos agora um projeto também que veio para nós, do Desenvolve São Paulo, para aprovar um financiamento para a compra de ambulâncias. Então, isso, eu tive uma conversa extraoficial com o prefeito sobre esse projeto, até a gente estava conversando sobre isso, e eu achei muito bom, porque Taquarituba, a questão da saúde, eu como uma pessoa da saúde posso dizer, Taquarituba a gente precisa melhorar essa questão dos transportes, né? Melhorar a qualidade das ambulâncias. Você pega uma pessoa que faz hemodiálise, por exemplo, ela tem que ir 3 vezes por semana, ou às vezes até 4, para fazer o seu tratamento. Então, se a ambulância não está adequada, a pessoa, além de ela ter um sofrimento da viagem, ela vai ter um sofrimento maior ainda, que é a questão da qualidade do transporte. Ou às vezes quebra, fica na estrada. Então, a gente precisa ter uma frota adequada, uma frota de ambulâncias que faça esse trabalho. Porque a nossa saúde, ela trata pequena e média complexidade, né? Questões de alta complexidade, a gente precisa transportar os pacientes para outras unidades. Então, como é que você vai fazer esse transporte sem ter adequado? E também, nós também conversamos com relação a isso com o prefeito, e a Câmara também está muito com essa harmonia da Câmara, a gente tem feito isso, o 12º da Câmara, que é aquele recurso que é devolvido para a Prefeitura, né? Tem estimativas aí, o presidente colocou essa estimativa para nós, aí praticamente R$600 mil. E já existe uma conversa, já está bem balizado um entendimento para a compra de uma UTI móvel, que Taquarituba não tem uma UTI móvel. Até fui testemunha, né? Recentemente, pessoas que precisavam de uma UTI, a UTI demorou muito para chegar de Avaré, e a gente sabe que em saúde, extremamente em casos onde a gravidade, o tempo é o maior inimigo. Se a pessoa for atendida rapidamente, a gente pode salvar uma vida. Legal. E tem projeto que está tramitando ainda, que foi retirado da pauta? Exato. Não sei se você gostaria de projeto comentar. Não, claro, os projetos das subvenções. Então, nós vamos aprovar agora, você que está ouvindo o nosso programa, você que está na audiência com a gente, você que está assistindo também pelo Facebook, nós temos os projetos das subvenções, que é uma peça que faz parte da LOA, que é Lei Orçamentária Anual. Porque nós temos que aprovar os orçamentos, né, o orçamento, de um ano anterior para o outro. E a peça que está separada, que está gerando um debate, é a questão das subvenções. Então, nós temos lá o projeto número 10 de 2017, onde existe a subvenção para os estudantes, que é um valor de R$240 mil para os estudantes, R$200 mil para a festa, né, agropecuária, comercial e industrial de Taquarituba, R$200 mil para a Facita, e depois R$19.800 para 2 instituições, R$19.800 para voluntários do câncer e a Casa Esperança e Vida, R$19.800. Então, essa é a peça que está tramitando lá na Câmara. Juntamente com a LOA, que é as subvenções. Então, ela está em debate, ela está em discussão, né? Nós estamos conversando com diversas entidades, com a população em geral, e também entre os vereadores, para atingir aí o melhor voto possível. Conversar sempre os projetos precisam ser conversados com todas as pessoas, com né? certeza. Nenhum projeto pode ser votado apressadamente e muito menos sem ter a transparência e sem ter a comunicação com a população. Essa é uma marca do meu mandato. Tanto é que nós estamos aqui conversando ao vivo na rádio e conversando no Facebook ao vivo. Eu gosto muito também de colocar as matérias para a população, né? É claro que muitas vezes é legal você colocar o texto na íntegra,
para a pessoa, né? Porque às vezes você coloca um resumo, isso pode gerar margem de interpretações, gerar dúvidas, tá? exatamente, outras interpretações. Mas eu quero dizer para a população de Taquarituba, para você que está nos assistindo, para você que está ouvindo, que eu estou à disposição, estou inteira à disposição da população de Taquarituba. Todas as pessoas, quando vêm às redes sociais e me fazem uma pergunta, eu respondo prontamente. Se eu não respondo naquela hora, eu já ligo para a pessoa, porque eu acho que é importante esse feedback, esse retorno da informação. Se a pessoa tem alguma dúvida, se você tem dúvida, pergunte, né? Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. E muitas vezes os projetos são complexos, são peças orçamentárias, são temas que precisam de interpretação. Discussão. Você citou um exemplo, ideia, exatamente, você citou um exemplo muito legal agora da horta comunitária. Ah, mas como é que faz o terreno particular? Isso gera uma... A gente não pode deixar o projeto ter... O texto tem que ser muito claro. A gente não pode criar inseguranças jurídicas. Então, a gente está à disposição para tirar as dúvidas, né? Isso que é legal. Tá certo. Conversamos aqui na Rádio Regional, no Jornal Regional, com o vereador Éder. Éder, a gente agradece mais uma vez aí pela sua participação com a gente aqui no programa. Com certeza a gente vai se falar muito ainda nesse finalzinho de 2017, também no ano de 2018. O microfone fica à sua inteira disposição. Edson, eu que agradeço aqui, você sempre, com a sua atividade jornalística, na Câmara presente com a gente, acompanhando os projetos, né? Sempre que nós chamamos você, prontamente nos atendendo. E a Rádio Regional, obrigado pelo espaço aqui com vocês. Muito obrigado por esse espaço aqui para a gente colocar nossa informação, fazer esse balanço, né, do segundo semestre do mandato, né, Edson? A gente não acabou ainda esse ano, mas esse balanço é muito importante justamente para a gente colocar as informações para você de uma maneira transparente, de uma maneira certa, sem dúvidas, né? Então, isso que a gente fica contente. E em breve nós teremos mais informações aqui e vamos juntos, né, para uma cidade melhor. Eu estou à disposição de vocês, o que precisar da gente. Forte abraço e até a próxima. Tá aí, 1h mais 5 minutos, já está por aqui o meu amigo Camilo Júnior. Daqui a pouquinho tem o Clube da Vitrola. Obrigado a você pela audiência, obrigado também a Rubi Presente.